Bem-vindos a mais uma aula da metodologia Meu TCC. E nessa aula você vai aprender como fazer o sumário do seu TCC. Vai ser uma aula bem objetiva, bem técnica, mas mais do que trazer apenas a técnica, mais do que apenas mostrar para você um exemplo de sumário, eu vou mostrar para você também o processo criativo, ou seja, a parte das ideias, as ideias que se colocam em um sumário, tá? Então, a primeira parte dessa aula vai ser um tanto mais técnica, tá? Eu vou ser um tanto mais técnico com você, mostrando, conforme a norma da ABNT, 60-20, deixa eu ver aqui, conforme a norma 60-27, né, quais são os elementos que tem que ter em um sumário, tá? Também as configurações no Word para você fazer o seu sumário. E a segunda parte dessa aula, eu vou mostrar para você o processo criativo. Como fazer esse sumário em questão de ideias, sabe? Como dividir as ideias do seu TCC para colocar no sumário. Enfim, como dar o nome de cada capítulo e subcapítulo também. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Deixa eu compartilhar com você a minha tela. Estou aqui no Word, tá bom? Então, primeira coisa é o seguinte. Você vai escolher a fonte, tá? Se o seu trabalho está em Arial, cadê? Arial. O seu sumário também será em Arial. Se o seu trabalho está na fonte Times, você vai deixar em Times. O tamanho é 12, tá? Tanto o título, sumário, quanto o sumário em si será no tamanho 12. Você deixa a página justificada, espaçamento 1,5, tá? E você vai vir aqui, ó, layout. Talvez você não saiba, mas o seu trabalho, ele não vai ficar aqui nesse tamanho normal, nesse layout normal, não vai ficar. Vai ficar com a margem personalizada. Aqui eu já adiantei, já coloquei a margem personalizada, que é a seguinte. Todo o seu trabalho, tá? Preste bem atenção. Todo o seu TCC vai ficar com esse layout de margem superior 3 cm, margem esquerda 3 cm, margem inferior 2 cm, margem direita 2 cm. Tá? Todo o seu trabalho fica com essa configuração. Ou seja, com essas margens aqui, ó, 3 cm, aqui 3 cm, 2 cm, e aqui embaixo, ó, 2 cm também. Inclusive, né, a página do seu sumário vai ficar nesse padrão aqui. Feito isso, vamos lá. Deixa eu desmitificar para você uma coisa. Coisa número 1. Você, deixa eu me ver aqui na câmera. Você não vai usar o sumário automático do Word. Você não usa o sumário automático do Word. Ah, quer dizer que não presta, não serve para nada? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo o seguinte. Se você usar o sumário automático do Word, ele vai ficar, as margens desse sumário, vai ficar fora do que é para ser o seu sumário. Vai estar fora do padrão de como deve ser o seu sumário no TCC. É isso que eu quero dizer. Talvez você queira argumentar comigo falando o seguinte: ah, mas o sumário automático do Word otimiza o meu tempo e, poxa, a alteração que eu faço no sumário automaticamente, essa alteração acontece lá no título ou no subtítulo ao longo do meu texto. Então, Henrique, isso é muito bom porque eu já faço a alteração no sumário e automaticamente lá no título ao longo do texto. Daí não corre o risco de eu esquecer. Só que o que é que acontece? Se você usar o sumário automático do Word, muito provavelmente a banca avaliadora ou seu professor orientador vai pedir para você refazer esse sumário, né, antes de fazer o depósito final do seu TCC. E vai pedir para você colocar as margens alinhadas, né, deixar ali a numeração, os títulos e os subtítulos e a numeração das páginas alinhadas, coisa que no sumário automático não acontece. Entendeu? Então, eu vou mostrar para você a maneira mais correta de você fazer o sumário do seu TCC. É mais trabalhoso? É, mas é a maneira
mais correta, tá bom? Vamos aqui voltar a compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer? Já que não vai usar o sumário automático do Word, o que é que você vai fazer? Vai vir aqui na parte de inserir. E essa parte aqui é mais técnica mesmo, tá? E você vai inserir uma tabela. Então, serão 3 colunas. Essa primeira coluna aqui é para o numeral. Essa segunda coluna vai ficar o título e o subtítulo de cada capítulo. E aqui, essa terceira coluna, serão a paginação, né? O número de página, né? Onde é que se encontra cada capítulo ao longo do seu TCC. Vou botar aqui 3 colunas, 8 linhas. E eu venho aqui e eu vou alinhar, vou ajustar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos ajustar esse negócio. Você vai ajustar. Espera aí. E aí, vamos lá. O que você precisa entender? Se você olhar a norma da ABNT número 6027, você vai encontrar as instruções, né? As informações de como é que deve ser feito o seu sumário no TCC. E, inclusive, você vai encontrar um exemplo. Você vai encontrar um exemplo de como é que deve ser esse sumário. Então, eu não vou simplesmente mostrar para você aqui um exemplo aqui no Word. Mais do que isso, nessa primeira parte eu vou mostrar um exemplo de como fazer o sumário, que é o que eu estou fazendo agora, e na segunda parte eu vou mostrar para você o processo criativo, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu voltar para mim aqui. O numeral, ele vai ficar aqui, ó, 1, tá? 1. Coluna. Nossa, tá lento aqui para mim. Tá demorando para mim. Vamos lá, então aqui coloca 1, letra maiúscula, introdução. Certo? E aqui vai ficar a página de onde se encontra a sua introdução. Por exemplo, vou dizer aqui página 10. Na página 10 do meu TCC, você vai encontrar a minha introdução. Exemplo. E aí, 2. Você vai escrever aqui o capítulo. Estava esquecendo disso. Vamos lá. E aqui você vai colocar o título do seu capítulo. Tá? E o que acontece? Vai ser em letras maiúsculas? Sim. Fica em letra maiúscula, tá bom? Então, os títulos ficam em letras maiúsculas, para você entender. O título aí vai ficar em letra maiúscula. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 2.1, e aqui 2.1.1, exemplo, tá? O que ia acontecer aqui era o seguinte. Nesse 2.0 seria o título do capítulo em letra maiúscula e em negrito, tá? Fica em negrito. Isso aqui também fica em negrito. No 2.1 eu também teria, bom, agora no 2.1 eu teria a letra minúscula, então, por exemplo, primeiro subcapítulo. Vou botar isso aqui primeiro, tá? Então a letra fica em minúsculo, tá? E sem o negrito. Peraí. É em negrito. Fica em minúsculo e negrito. E aí você, segundo, no 2.1.1 vai ficar a letra minúscula e sem o negrito, tá bom? Então, título do capítulo, maiúsculo e negrito. Subcapítulo, letra minúscula, negrito. E aí, esse subcapítulo do subcapítulo fica letra minúscula e sem o negrito. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. E vamos lá. Para não ficar só nessas ideias com esses títulos aleatórios, seguinte, eu acho que na terceira aula,
eu trouxe um exemplo, né, de como escrever um TCC. Cadê? Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Eu trouxe aqui um exemplo na aula, acho que foi na aula 3, de como escrever um TCC utilizando a Lei Maria da Penha, tá? E aí eu fiz o eixo criativo, que é, né, e o eixo criativo proporciona a gente ter toda essa estruturação do seu TCC. Então, você tem o eixo criativo, você consegue ter, você cria o seu problema de pesquisa, a hipótese, o tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, usando o eixo criativo. Isso aqui foi a aula 3, tá? Criar no canal. Você cria as justificativas do seu TCC, a metodologia da pesquisa do seu TCC e o referencial teórico. E aqui, né, eu criei isso aqui na terceira aula, mostrando como é que, né, utilizando a Lei Maria da Penha, você consegue criar um TCC de maneira sem ser repetitivo, sem falar o que todo mundo já está falando. E aí, né, nesse TCC que a gente criou, o problema de pesquisa era esse aqui, ó. Como é formada a narrativa fática de casos de violência doméstica contra a mulher pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Tá? Esse aqui é o problema de pesquisa, ou seja, todo o nosso trabalho vai ser orientado por essa pergunta. Tem essa pretensão. Né? Como é formada a narrativa fática de casos de violência doméstica contra a mulher no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A nossa hipótese, ou seja, a resposta provisória desse trabalho, essa resposta, né, o que a gente imagina que seria que seria alcançado no final desse trabalho, né, uma possível resposta para esse problema, seria o seguinte, que a figura da mulher é construída em cima de estereótipos que reforçam a ideia de uma mulher frágil que não consegue se autodefender. O tema desse trabalho seria a formação de estereótipos da mulher vítima de violência doméstica pelo TJPE, né, Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, se alguém perguntasse, vamos supor que esse aqui fosse o seu TCC. Se alguém perguntasse para você, qual é o seu tema de TCC? Você ia falar, o meu TCC fala sobre a formação de estereótipos da mulher vítima de violência doméstica no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Esse é o tema do meu TCC. Qual é o seu problema de pesquisa? Meu problema de pesquisa é como é formado a narrativa fática, como é formado a narrativa fática de casos de violência doméstica contra a mulher no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Esse é o meu problema de pesquisa. Eu quero saber como é criado, como é criado essa narrativa desses fatos. Como que esses fatos são contados no Tribunal de Justiça. E o objetivo geral desse trabalho seria demonstrar que a Lei Maria da Penha é aplicada em sentido diverso daquele pretendido pelo legislador no momento em que a lei foi criada. Os objetivos específicos desse trabalho seria conhecer o contexto de construção legislativa, social e histórica de formação da Lei Maria da Penha, identificar em casos concretos, os recursos linguísticos que constroem a narrativa fática da violência contra a mulher e analisar o sentido produzido a partir de determinadas expressões linguísticas na percepção da mulher em casos da Lei Maria da Penha. Tá? E aí tem aqui as justificativas desse trabalho, a metodologia, que teria aí um cunho que eu utilizaria da retórica para fazer essa análise, né, o referencial teórico em Aristóteles, Bauer, Deodato. E preste bem atenção. Tanto o eixo criativo que eu estou fazendo aqui, que eu fiz, quanto o sumário que eu vou fazer nessa aula, eles servem para você ter uma noção, para você conseguir perceber a aplicabilidade da metodologia Meu TCC. Para você perceber as ações que você deve fazer no seu TCC. O objetivo aqui dessas aulas do YouTube é trazer para você a clareza de quais ações você deve fazer no seu TCC, para que cada uma ação que você faça no seu TCC continue gerando resultados ao longo de todo o seu texto. Em vez de você fazer uma ação
e aquilo ali acabar naquele momento ali, aquela atuação continua gerando resultados ao longo de todo o seu trabalho. Então, para ilustrar esse efeito que a metodologia no meu TCC tem, esse efeito de, sabe, multiplicar a tua ação, o eixo criativo desse trabalho que foi feito lá na aula 3, a gente vai dar continuidade, agora utilizando a técnica 3x3, que é a segunda parte, né, que é uma segunda fase da metodologia meu TCC. Uma vez que nós fizemos o eixo criativo, agora a gente faz a técnica 3x3, que é justamente a técnica 3x3 é justamente a técnica para você. Uma vez que você já tem as ideias do que você vai escrever, a ideia do que vai ser o seu TCC, agora chega o momento de você organizar essas ideias. Ou seja, você colocar, qual vai ser a primeira ideia trabalhada? E a segunda ideia? E a terceira ideia? Quais serão as ideias principais desse trabalho? Uma vez que você sabe as 3 principais ideias que você quer desenvolver nesse TCC, você faz outras 3 divisões. Essa ideia principal ela é dividida em 3 partes. Começo, meio e fim. Para ter essa ideia de começo, meio e fim. Então, uma ideia gigantesca, uma ideia abstrata, ela se torna mais específica, e mais específica, e mais específica. Por isso, 3x3, porque pega-se uma ideia abstrata, gigante, divide ela em 3 partes, depois em outras 3 partes. Porque o objetivo aqui é justamente tornar ela palpável, tangível, algo que você consegue perceber facilmente. Óbvio, explicar facilmente, tá? E ó, dá trabalho, tá? Dá trabalho. Deu trabalho, eu passei acho pelo menos 40 minutos para fazer esse sumário. Eu já tinha o eixo criativo, tive que reler o eixo criativo, pensar um pouco aí como é que eu ia organizar essas ideias aqui, né? A ideia desse TCC da aula 3. Como é que eu ia organizar essas ideias para fazer o sumário, tá? E veja bem, o sumário, ele é o resultado, ele é o objeto, é o que, vamos dizer assim, é a materialização depois que você usa a técnica 3x3, tá? E claro, na metodologia, no acompanhamento individual, isso aqui é feito detalhadamente, sei lá, pelo menos 1 hora com a pessoa, explicando ali, conversando com ela, para construirmos, né, todo o eixo criativo. Depois, fazendo em outro momento, né, em outro encontro, fazemos a técnica 3x3. E, uma vez que é feita a técnica 3x3, eu vou mostrar para você aqui. Eu estou com a imagem aqui, meu Deus do céu, deixa eu mostrar. Pronto. Aqui, essa aqui é a imagem, né, da técnica 3x3. Ou seja, qual ideia vai formar o capítulo 1, que é esse capítulo de fundamentação do TCC? Como é que vai ser dividida essa ideia principal em 3 partes para compor, né, o 1.1, 1.2 e 1.3 do seu TCC? Depois, qual vai ser a ideia principal, né? Enfim, qual vai ser a ideia que vai compor o segundo capítulo do seu TCC, que tem essa função de metodologia, ou seja, essa função de mostrar a ferramenta de trabalho, né, da sua pesquisa. E depois, né, qual a ideia que vai estar presente quando você for fazer a análise do seu problema de pesquisa e como é que essa ideia gigante, né, essa ideia de análise, vai ser dividida vai ser apresentada em 3 partes, tá? Quando a gente faz isso aqui, o sumário já está praticamente feito. Pelo menos na tua cabeça, pelo menos no plano das ideias, o sumário já está feito. Agora é simplesmente materializar. Não dá para explicar detalhadamente a técnica 3x3, em razão de um limite de tempo, mas eu consigo mostrar para você, exemplificar para você, né, trazer uma materialização do sumário. Então vamos voltar aqui para o sumário. Então, uma vez que você já entendeu que nós vamos trabalhar essa ideia aqui, tá? Essa ideia aqui que nós vamos trabalhar. A ideia desse TCC envolvendo a Lei Maria da Penha, né? Envolvendo a formação de estereótipos da mulher vítima. Tá comendo aqui, ó, agora que eu percebi. Peraí, deixa eu diminuir isso aqui. Nossa. Deixa eu tirar minha imagem. Tá, então. Já sei. Eu faço isso aqui ficar.
Assim. Tá? Então, uma vez você entende. Agora sim. Então, o nosso TCC vai ser sobre a formação de estereótipos da mulher vítima de violência doméstica pelo STJ, pelo TJPE, né, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Agora vamos para o... Como é que seria um sumário desse TCC? E claro, isso aqui é uma ideia que ainda precisaria de refinamentos, mas vai conseguir ilustrar para você a aplicabilidade, né, e como é que se faz um sumário. Vamos lá. Bom, um dos nossos objetivos é... Cadê? Um dos nossos objetivos é conhecer o contexto de construção legislativa, social e histórica de formação da Lei Maria da Penha. Opa, então, o nosso trabalho, eu teria aqui a introdução. Deixa eu ver aqui. Nossa, é muito programa aberto. Eu teria aqui a introdução. E esse segundo capítulo aqui, né, que seria o primeiro capítulo, né, de fundamentação, esse capítulo ele seria sobre eu poderia falar sobre a formação social e histórica da Lei Maria da Penha, tá? E aqui, vê só, presta bem atenção. Presta bem atenção. Cadê? Presta bem atenção no seguinte. Esse capítulo 2, a formação social e histórica da Lei Maria da Penha, seria uma ideia, a ideia principal, a ideia grande, né? Então, no final desse capítulo 2, eu quero que o meu leitor saiba, eu quero que o meu leitor entenda, eu quero que a fundamentação, a base desse trabalho, né, seja o meu leitor entender a formação social e histórica da Lei Maria da Penha. Tá? Então, vamos lá. Aí essa apresentação aqui, cara, se você já fez a técnica 3x3, você sabe que essa ideia grandona aqui, ela está dividida em 3 partes. Então, naturalmente, você vai fazer o seu sumário, vai colocar aqui 2.1, 2.2, 2.3. E uma coisa que eu tenho que explicar, muito importante. Preste bem atenção. Talvez você ache que o título do seu, vou pegar aqui, por exemplo, que quando você for escrever o seu TCC lá, texto nele, aí você vai colocar o capítulo, talvez você ache que você tem que fazer isso aqui, 2 pontos e o título. Isso aqui tá errado, tá? Não existe colocar o numeral, ponto, título. Não existe. Qual é a maneira correta? Você vai colocar 2, colocou 2 aqui, espaço, título. Depois, 2.1, espaço, coloca o título. E o título fica em maiúsculo. Pronto, título. 2.1.1. Opa. Título. Entendeu? Então, 2, o numeral, deixa o espaço, coloca o título. Letra maiúscula em negrito, conforme o sumário. Poxa, depois 2.1, negrito, título, negrito e a letra maiúscula. Depois, 3, na verdade é assim, tá? Na verdade é assim, ó. Título, ok? Negrito, letra minúscula. E o 2.1.1,
espaço, e aí o título, letra minúscula e sem o negrito. Essa aqui é a forma correta de você colocar aí os títulos e os subtítulos no seu TCC, né, ao longo ali do texto. Bom, vamos voltar aqui ao sumário, você já entendeu isso, vamos lá. Agora a segunda parte dessa aula, que é o processo criativo, né? Vamos mostrar aqui o processo criativo. Essa ideia principal aqui, a ideia aqui é que ela fique, vamos dizer assim, dividida em 3 partes. Mas que ao final desse capítulo 2, o leitor ele vai entender a formação social e histórica da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui nesse trabalho, é demonstrar a construção dos estereótipos da mulher vítima de violência doméstica em casos específicos julgados no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar a construção de estereótipos em casos que envolvem a Lei Maria da Penha, justamente para se demonstrar, para trazer essa, né, para provar, né, comprovar a hipótese de que a Lei Maria da Penha não está sendo aplicada no sentido em que no sentido que a lei se pretendia ser aplicada. Né? Está havendo um desvio, né, do que se queria com a Lei Maria da Penha. Esse trabalho ele pretende-se demonstrar que a Lei Maria da Penha vem no sentido de trazer uma imagem de uma mulher forte, de uma mulher independente, de uma mulher capaz. E aí a Lei Maria da Penha vem sendo aplicada em um sentido diverso. Em casos concretos, julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, reforçando estereótipos da mulher frágil, da mulher indefesa, da mulher que precisa de alguém que a proteja. Entende? Então, vamos lá. Essa aqui é a ideia, né, desse TCC. Como é que seria, então, a organização dessas ideias no sumário? Nossa, tá ficando gigante essa aula. Eu achei que seria bem menor. Bom, e aí, o que eu ia fazer aqui? Primeiro ponto aqui, esse 2.1, eu traria essa ideia da luta de gêneros por igualdade jurídica e política, tá? Deixa eu diminuir aqui, a letra é minúscula. A luta de gênero por igualdade jurídica e política. Tá bom? Depois que o leitor entendeu a luta de gêneros por igualdade jurídica e política da mulher, o que eu falaria mais? Eu falaria dos isso aqui tudo é em negrito. Os movimentos feministas por autonomia da vontade da mulher. Tá? No século... No século XX. Tá? Você pode até ser mais específico, talvez, colocar ali na década de 70, na década de 80, talvez, tá? Lembra que aqui é só a ideia, tá? Uma primeira ideia, na verdade. Uma vez que o leitor já entendeu sobre a luta de gênero por igualdade jurídica e política da mulher, uma vez que o leitor já entendeu sobre os movimentos feministas a fim da autonomia da vontade da mulher durante o século XX no Brasil, tá? Lembra bem que isso aqui estou falando tudo no Brasil, tá? No Brasil. Uma terceira coisa para ser falada é sobre a Lei Maria da Penha. Tá? Sobre aqui, ó, a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. A vontade do legislador na lei. Não precisa, né? A vontade do legislador. Ou seja, nesse subcapítulo aqui no 2.3, eu explicaria, então, uma vez que o leitor já entendeu esse contexto histórico, esse contexto político, esse contexto jurídico, chegou o momento, né, esse momento final aqui nesse capítulo, do leitor entender, então, ele já tem condições de entender, então, o seguinte: o resultado
dessa luta de gênero, o resultado desses movimentos feministas no Brasil, fazem com que, são elementos que contribuem para se chegar a uma lei específica com o intuito de proteger a mulher. E uma lei que, mais do que a vontade apenas de proteger a mulher, uma lei com a pretensão de trazer autonomia da mulher, de trazer um reforço jurídico da ideia de uma mulher autônoma, de uma mulher que tem vontade própria, de uma mulher que tem capacidade jurídica, política, cultural de se autopromover na sociedade. Quando falo se autopromover, é de ser um ser independente, que não depende de uma outra pessoa para ser uma pessoa, que não depende de um marido, que não depende de um pai, que não depende de um outro, de outra figura para representá-la. Uma lei Maria da Penha que surge no intuito de trazer, normativamente falando, a ideia de uma mulher forte, de uma mulher poderosa. E, eventualmente, acontecendo alguma violação àquela mulher, então que ela tenha mecanismos de defesa. Tá? Uma vez que eu explicasse isso no 2.1, então nós entraríamos no capítulo 3. Que seria aqui, teria como função trazer a metodologia do trabalho, ou seja, trazer a ferramenta de pesquisa desse trabalho. Seria aqui uma função mais de aprofundar. Que foi, aqui seria uma base teórica e aqui aprofundaríamos mais nesse problema de pesquisa. E aí, qual seria a ideia a ser trabalhada aqui? Olha, nosso problema de pesquisa é como é formada a narrativa fática em casos de violência doméstica contra a mulher no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Então, a ideia aqui seria justamente trabalhar a narrativa dos fatos em casos de violência contra a mulher. Aí nós 3.1, 3.2, 3.3. 3.3. Como é que nós vamos dividir essa ideia principal aqui em outras ideias menores? Bom, primeira coisa, então, se nós estamos falando da construção de narrativa, estamos falando de linguagem. Estamos falando de como é que a linguagem, através como é que a linguagem, usando de discurso, cria a narrativa de um fato. Então, precisaríamos entender a questão da ilusão, a ilusão da neutralidade e objetividade dos fatos. Ou seja, seria justamente para demonstrar o seguinte, pessoal, é impossível acessarmos, que seria trabalhar justamente o seguinte, pessoal, não dá para se acessar o evento em si. O evento já aconteceu. Não dá para acessar o que já aconteceu. O que nós vamos ter acesso, e esse acesso acontece através da linguagem, são aos relatos do caso. E como esse acesso é através da linguagem, é preciso desmistificar a ideia de uma neutralidade, de uma objetividade. Ora, porque não existe isso. Só haveria isso se fosse possível acessar o fato em si, e o fato já aconteceu. Então, demonstrar essa falsa, desconstruir essa ideia de neutralidade e de objetividade da linguagem é o primeiro passo para entendermos a formação, dessa narrativa dos fatos de casos de violência contra a mulher. Depois, a gente trabalharia o seguinte. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o Word. Trabalharíamos a ideia de os relatos. Eita, aqui ficou bem coisado. Vamos lá. Os relatos na investigação policial. A inacessibilidade da verdade do fato. Ou seja, uma vez que já desconstruímos a ideia de neutralidade e objetividade dos fatos, porque não dá para acessar os fatos em si, mas apenas relatos sobre
sobre o que aconteceu. Isso acontece justamente através da investigação policial. E essa investigação policial não tem como ter acesso à verdade em si. Ela vai ter acesso a elementos que de alguma maneira vai conseguir ajudar a perceber o que aconteceu. Isso é importante porque o leitor precisa entender isso. Existe uma inacessibilidade à verdade. A verdade em si não existe. Não dá para você acessar a verdade em si, nesse caso. Mas apenas os relatos do que aconteceu. Uma vez que você já entendeu que o que vai acontecer é perceber esses relatos, e esses relatos é que vão servir de subsídio, de conteúdo para o fato, aqui falando aqui da investigação policial, a terceira etapa agora é entender a construção do fato juridicamente relevante. Ora, uma coisa é o que aconteceu, que não dá para ser acessado. O que conseguimos acessar é os relatos sobre o que aconteceu. Na investigação policial, só existe a construção de um relato, que é o relato policial. Quando entramos na fase judicial, aí esse fato juridicamente relevante, que é o que vai ser considerado no Tribunal de Justiça, ele é construído a partir do quê? A partir dos relatos da polícia e a partir do discurso do autor, ali do autor da violência. Então nós temos um discurso de um lado, um outro discurso de outro lado, e esses dois discursos vão servir de formação para um terceiro discurso, que é o discurso do juiz, através da decisão judicial. E é essa decisão judicial que forma o fato juridicamente relevante. Ou seja, o fato juridicamente relevante é o que o juiz vai ter acesso. O juiz ali do tribunal vai ter acesso. Percebe-se, então, agora, que quando se trabalha esse problema de pesquisa aqui, envolvendo a Lei Maria da Penha, o que está se observando aqui é esse processo, esse processo da linguagem formando a narrativa dos fatos, e esses fatos produzidos no processo é que são julgados, é que são analisados, e é por isso que esse trabalho é tão importante. Percebe como é diferente essa pesquisa aqui proposta? Bem diferente, né? Enfim, uma vez que o leitor entenda isso, entenda que o que o juiz vai analisar não é o fato em si, a verdade, porque não tem como acessar o que aconteceu de fato. Mas o que o juiz acessa são relatos, é um fato construído no processo judicial. A partir de provas, a partir de depoimentos, a partir de testemunhas. Aí nós entramos na análise específica. Agora o leitor tem condições de entender a análise feita no trabalho. E aqui seria então aqui a ideia vai ser esse 4 capítulo. Cadê meu mouse? Vai ser justamente trabalhar a análise dos casos de violência contra a mulher no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Aí vamos aqui 4.1, 4.2, 4.3, 5. Opa. Seria aqui as nossas considerações finais. Tá? 6. Opa. Referências. Seriam nossas referências. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Agora sim está correto. E aí, vamos lá. Como é que nós dividiríamos essa análise dos casos no Tribunal de Justiça? Nós poderíamos trabalhar dessa maneira, tá? Isso aqui precisaria de ajustes, tá? Isso aqui é só um exemplo, só para ilustrar a ideia. Primeiramente, nós poderíamos apresentar os casos pesquisados. Quais foram os casos encontrados em fase ali no Tribunal de Justiça? Esses casos eram sobre o quê?
E aí, né, uma vez que nós entendemos, vamos lá, na primeira parte do trabalho, o tamanho da violência contra a mulher, e observamos, né, já no final do trabalho, o tanto de processos que temos em fase de ali no Tribunal de Justiça, já conseguimos dimensionar o tamanho do problema social e o tamanho do problema observado pelo olhar jurídico, né? Nesse momento aqui também, iremos observar que tipo de casos são analisados para então, né, que casos chegam até ali, para então observar especificamente a narrativa dos fatos, ou seja, como esses fatos são narrados, são contados. E aí, uma vez que a gente explicasse isso, iríamos explicar o quê? Quais foram as estratégias discursivas? Que pode ser observada naqueles casos específicos para formar o discurso vencedor. E por fim, percebermos estratégias discursivas. E por fim, no 4.3, identificar. Óbvio, isso aqui está intrinsecamente ligado à nossa problemática de pesquisa. Percebeu, agora no 4.3, o quê? Os estereótipos da mulher em casos da Lei Maria da Penha. Da Lei Maria da Penha, que é maiúsculo. No Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo. Então, os estereótipos da mulher em casos da Lei Maria da Penha no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de como é que ficaria o nosso sumário. Olha que coisa linda. Ficaria aqui dessa maneira. Os títulos ficariam desse jeito aqui, tá? 2, espaço, o título em letras maiúsculas em negrito, subtítulo em negrito, letras minúsculas, e o subtítulo e o subcapítulo do subcapítulo, né? O subtítulo do subtítulo ficaria aqui, né? 2.1.1, espaço, e, né? Letra minúscula e sem negrito. Uma coisa muito interessante, eu esqueci de falar, isso aqui é muito importante, é o seguinte. Se você coloca 2.1 em alguma coisa, necessariamente você precisa ter o 2.2. Pelo menos 2.2. Pelo menos. Tá? Porque não faz sentido você ter 2.1 e não haver o 2.2. Entendeu? Porque se só vai haver uma coisa, você só coloca 2. Entendeu? Então, assim, não, só vai ter aquilo ali. Coloca só, exemplo, 1. 1. E pronto. Agora, isso aqui vai ser dividido em duas partes. Então, vai ter 1.1, 1.2. Entende? Se tem 1.1, tem que ter outra coisa. É isso que eu quero dizer. Isso aqui é norma da BNT, tá bom? Então, se vai ter 3.2 ou 3.1, tem que ter o 3.2. Pelo menos 3.2. Entende? Bom, deixa eu me achar aqui de novo. Bom, de verdade mesmo. Assiste essa aula novamente. Devagar, com calma, vai usando ela para você fazer o seu sumário. De verdade, se alguma coisa nessa aula fez sentido para você, comenta aqui abaixo. Porque nesse momento eu tô gravando olhando para uma câmera. Eu não sei exatamente como é que essa mensagem chegou para você. Se você de verdade conseguiu entender como fazer o seu sumário, e quando você comenta nesse vídeo o que fez sentido para você, primeira coisa, eu vou entender o que nesse vídeo foi mais impactante para você, o que mais contribuiu na tua vida nesse momento. E em segundo lugar, eu vou conseguir entender de que maneira eu posso me comunicar para que a minha mensagem aqui possa chegar da maneira mais integral, mais perfeita para você aí do outro lado. Tá? Então, eu nem vou pedir para você se inscrever nesse canal. Não sei se faz sentido para você, mas se fizer sentido para você, você pode se inscrever. Sabe? Se você chegou até aqui, o mínimo é curtir esse vídeo, porque na verdade, sim, pô, se você assistir o quê? 50 minutos, 45 minutos de aula, sim,
No mínimo é porque você gostou, né? Então, assim, você taca o dedo aí, curta esse vídeo. Porque senão é muita escassez, né? Como, né? Seria muita escassez não curtir esse vídeo, essa aula. Se você conhece alguém assim que tá nessa fase de TCC, eu encaminharia. Se eu fosse você, eu encaminharia para o seu amigo, para o seu colega. Olha, fulano e tal, assista essa aula aqui para você fazer o seu sumário. Assista essa aula para você fazer o seu sumário. Assim, encaminha a aula e fala para que tu quer assistir essa aula, tá? Porque senão só vai, tá bom, não vai abrir. Então, assim, encaminha e fala assim, fulano e tal. Tô encaminhando aqui essa aula para você fazer o seu sumário. Essa aula aqui é top. Se for ruim, você pode comentar também, tá? Se for ruim, você fala assim, meu Deus do céu, que aula porcaria! Muito ruim. Na verdade, assim, se for ruim, pode comentar. Eu não vou ficar banido não, tá? E encerro por aqui, tá? Essa aula da metodologia do meu TCC. Vou gravar mais aulas, de maneira mais técnica também, falando sobre as referências no seu TCC, trazendo mais partes da metodologia do meu TCC, como, por exemplo, como escrever os capítulos do seu TCC, sobre, nesse momento, já deve estar liberada a aula sobre como fazer as citações de maneira inteligente no seu TCC. Maneiras também, né, mais vídeos, mais aulas sobre temas de TCC, para você escrever o seu TCC, sem ficar perdendo os cabelos da cabeça. E é isso. Encerro por aqui essa aula da metodologia meu TCC.